Fala galera, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje aqui, ó, do Polo Trek, né? Tô com ele aqui um pouquinho. Falar hoje um pouquinho das se vale a pena, né? Se vale a pena ter um carrinho desse aqui hoje. É um carro popular, é a versão de entrada do Polo, né? Praticamente é o carro mais barato da Volkswagen hoje, né? Que não chega a ser barato, porque custa mais de 80 mil reais, mas essa é a realidade do nosso Brasil, né? Mas, assim, é um carro, ó, ele é 1.0 aspirado, né? Manual, tem central multimídia, essa mídiazinha da top. Assim, eu acho que a versão Highline deve ter uma mídiazinha melhor, entendeu? Mas deixa eu desligar um pouquinho esse barulho aqui. A mídiazinha a multimídia do Highline deve ser melhor, né? Mas essa daqui você já tem Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, tem GPS, né? Tem tudo. E ela é bem simples de mexer. Aqui você consegue abrir o porta-mala direto pela mídia. Ele já vem, ó. Vê só, um carro, ele é o popular, é o mais barato, é a versão mais barata que tem. Ele é mais barato até que o MPI, né? Ele é aquela versão de calota preta, né? 1.0 aspirado, manual, calota preta, as maçanetas, os retrovisores são pretos também, na cor de plástico assim, né? Mas ele já tem volante multifuncional, ó, você consegue regular o volume e tal, mexer. Essas teclas aqui, eu acho que nessa versão ele não faz nada, porque eu mexi aqui e não muda essas prateadinhas aqui. No OK eu consigo zerar as coisas e tal, normal. Aqui você consegue mexer nas opções do computador de bordo, ó, porque ele tem um computador de bordo bem completo, né, mostra a velocidade digital, ele mostra a marcha que você está andando, ele indica qual marcha que você tem que colocar, né, a marcha ideal pro motor. Tem consumo médio, consumo instantâneo, autonomia do tanque, tem bastante coisa, tá? É um computador de bordo bem completo. Então, reitero, uma versão de entrada, né, o carro mais barato da Volkswagen, que tem assim o mínimo possível. Tem, né, um ar condicionado, óbvio, porque hoje não tem como você tá sem ar condicionado. Ele só tem vidro elétrico aqui na frente, ó. Só tem vidro aqui na frente, o retrovisor é a manivela. Os vidros lá de trás, eu acho que deve ter algum pacote para esse carro, para colocar vidro elétrico nas portas de trás também, mas não nessa versão, nesse carro aqui que eu tô, não tem. Eu não sei afirmar se isso aqui é um pacote fechado, se tem opcional, se não tem, mas eu nunca vi um carro desse aqui, por exemplo, com roda de liga, com farol de milha e tal. Ele não tem nem o para-choque dele, é até diferente, é mais simples. Ele não tem nem o buraco lá para você colocar por exemplo, você ir na concessionária e colocar o farol de milha, por exemplo. E ele tem esse acabamentozinho. Ele tem esse acabamentozinho tipo imitando uma fibrazinha, mas é um plástico brilhosinho, que vai de fora a fora, desde aqui dessa saída de ar até lá na ponta. O ar dele, o ar condicionado gela bastante, é bem eficiente. O carro tava parado no sol agora, já botei pra gelar, não tem insufilme nenhum isso aqui. É aquário. Então
Tava bem quente, mas já gelou, tanto que eu já até diminui a velocidade aqui. Tem duas entradas USB-C. Tem esse monte de botão aqui sem atribuição nenhuma, que com certeza vai estar nas versões mais caras. Retrovisor normal, não tem retrovisor fotocrômico. Tem luzinha de teto, mas é a mais simples, de todas. Ele é 1.0, mas tipo assim, em baixa rotação, ó, ele é aquele 3 cilindros, né? Então, em baixa rotação, ó, ele vai bem até os seus 80 por hora, sem esgoelar muito o carro, mas ele tá no álcool, tá? Se você for comparar, por exemplo, com o Argo, né, que é um dos concorrentes, vamos falar assim, de carros do mesmo nível, né? Temos Argo, temos HB20, temos mais o que? Peugeot 208 e também tem o Citroën C3. O Citroën C3 ele é mais espaçoso do que esse carro. Na verdade, esse carro aqui eu achei ele apertado. Pelo tamanho dele, eu esperava que ele ia ser bem mais espaçoso. O banco de trás mesmo é muito apertado. Para você ter ideia, no Fox você consegue botar uma caixa térmica ali atrás do banco, né, no chão, sem o passageiro aqui da frente, sem o passageiro ficar apertado, né? Você chega um pouco o banco para frente, ainda sobra muito espaço para o passageiro aqui, e você consegue botar uma caixa térmica daquelas grandes ali atrás do banco. Nesse carro você não consegue. Você tem que esmagar o passageiro aqui na frente para você conseguir colocar uma caixa ali. Então, assim, pelo porte do carro, pelo tamanho do carro, porque se você olhar por fora, ele é bem mais largo, ele é bem maior do que um Fox, e o espaço externo dele não é lá essas coisas não. Diferente, por exemplo, do Argo, né? Já andei no Argo, e o Argo, o espaço interno, pelo menos atrás, né, na frente também, é bem maior do que esse carro aqui. Esse carro aqui ele lembra muito um Gol mesmo, né? Falando de espaço interno, ele lembra muito o Gol. Ele é meio restrito quanto a isso, né? Tanto que na época que lançaram o Fox era esse um dos diferenciais, porque o Fox nada mais era do que um Gol, né? Só que um pouquinho melhor, e não tão melhor como um Polo e como um Golf, né? Ele era um Gol melhorado, um melhor espaço interno, mais porta-objetos, né? Esses eram os diferenciais dele. E aqui meio que ele ficou puxou mais pro lado do Gol mesmo, né? Em vez de subir, eles baixaram mesmo a questão das melhorias, né? E tudo mais. Câmbiozinho da Volkswagen, trocas macias. Se você tiver num Argo, por exemplo, se você está em dúvida entre um Argo e esse carro aqui, né, um Polo, que são praticamente concorrentes com preço mais parecidos, que o HB20 sempre é mais caro um pouquinho, né, mesmo a galera procurando mais o HB20 e tudo mais, esse carro ele tem um engate melhor, tá? Ó, você tá aqui de terceira, com o dedo você passa a marcha. Ah, quero reduzir, pronto. Você não tem mister, tô na terceira, vou jogar pra segunda. Pronto, engatou segunda, vou jogar pra terceira. Foi. Ele não tem, você não fica confuso, né? Você não sabe, ai meu Deus, o câmbio tá onde, né? Então às vezes pra pessoa que não tem muita experiência, troca de carro, pega um carro e depois vai pegar um outro, você às vezes pode ficar meio confuso. Nesse carro aqui você não vai ter esse problema, porque ele é bem direto, né? Bem preciso o câmbio e bem macio. Diferente da Fiat, né? Porque todo mundo sabe que a Fiat tem um câmbio bem mais molengão. Você engata a marcha, mas parece que o câmbio fica no mesmo lugar. Você não sabe onde que tá a marcha, ele é meio perdido, meio bobo, né?
E quanto mais velho o carro vai ficando, né, os carros da Fiat, quanto mais velho eles vão ficando, mais usados, mais judiados, pior fica essa sensação, né? Mais perdida ainda fica a marcha naqueles carros. Eu não sei por que eles fazem isso, mas assim, é um carro macio, né? Enquanto esse aqui ele tem a direção um pouquinho mais precisa, suspensão mais dura. O Argo ele já vai ser aquela pegada da Fiat, mais macia, tal, né? É um carro mais tipo assim, não é que esse aqui é desconfortável, porque não é. Eu sempre tive de Volkswagen e tipo assim, nunca me faltou conforto. Mas os carros da Philips têm uma suspensão mais macia, tanto que eles são melhores para estrada de chão. Então se você vai usar tipo assim, um carro mais em estrada de chão, vai rodar bastante em estrada de terra, às vezes o Argo seja melhor do que esse aqui, porque esse aqui ele é um pouco mais durinho, né? Não que ele não vá, né? Ele vai também, mas eu acredito que vai ser mais confortável você andar no Argo numa estrada de terra do que num Polo desse aqui, né? Ele tá com essa luzinha acesa aqui que ele tá dando, tá pedindo para verificar o pneu traseiro. Eu acho que tá abaixo, né, da calibragem, mas não sei, eu já olhei e tá normal. Depois eu vou dar uma parada para calibrar. Mas ele é bem espertinho, tá? Mas assim, como todo 1.0, se você pegar, tacar peso, botar 5 pessoas dentro do carro, bagagem, pegar uma estrada, ele vai sofrer, tá? Ele vai sofrer. O ideal para esse carro aqui é tipo assim, 2 pessoas, 3 pessoas e bagagem, entendeu? Mais do que isso, ele vai, lógico que vai, né? Ele é feito para isso, mas você vai ter uma viagem um pouco mais desconfortável, tendo que esticar mais marcha. Às vezes uma ultrapassagem você vai ter que deixar de fazer porque ele não vai desenvolver. Então assim, ele é um carro bom pro dia a dia, né? Eu vi isso, que ele é um carro bom pro dia a dia, porque ele é bem esperto em baixas rotações. Quer ver? Eu tô ali, ó, 10 por hora, engatei segundo, ó, foi. Tipo assim, ele é bem espertinho pra isso, entendeu? Agora na estrada em alta rotação ele sofre um pouco. E esse carro também tem direção elétrica, tá? Esse carro tem direção elétrica. Tem esse volantezinho de base achatada. O Argo, por exemplo, não tem. Ele é direção hidráulica, então vai ser um pouquinho mais pesado. Esse carro aqui, a direção dele é muito leve. Muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. E aí você combina direção elétrica, leve, câmbio preciso, regulagem de altura do banco e regulagem de altura do volante. Você tem a digeribilidade perfeita, né? Você consegue se encaixar, você consegue dirigir da melhor forma possível. Então assim, pelo preço que ele vale, né, hoje, olhando o mercado de hoje, eu acho que vale a pena sim, porque é um carro que tem mercado, é um carro com manutenção barata, é um carro econômico. Esse carro eu cheguei a fazer com ele na estrada 13,5 no álcool, né, com o carro cheio agora, viajando, carro cheio, bagagem, um monte de tralha, um monte de coisa, carro, e andando assim, com o ar-condicionado ligado o tempo todo, ar-condicionado no full time, e andando assim, sem dó, entendeu? Sem, tava tentando economizar, por isso que fez 13,5. Não, andando normal, esticando marcha. Eu quero ultrapassar, quero chegar lá perto, vou andar, bota pra andar, entendeu? Sem tentar economizar. Então, tipo assim, se você tentar economizar igual andar assim devagarzinho igual eu tô andando, lógico que você não vai andar assim na estrada, né? Mas se você tentar andar economicamente, ele vai ficar muito mais econômico, né? Esse carro, esses motores 3 cilindros, eles são muito bons. Como todo motor, se você pisar à toa, se você não souber, né, tocar, ele vai beber.
Isso é um fato, né? Se você, vou ficar esgoelando o carro aqui o tempo todo, ele vai beber. Vai beber. Entendeu? Agora, se você souber tocar, você vai ter uma boa economia nesses motores, porque eles são muito eficientes. Ele é um carro bem macio, tá vendo? Ó, você vai passando, lógico, você sente, né, as coisas. Você não tá andando num carro de suspensão a ar, alguma coisa assim, mas você consegue ter um conforto legal, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena, sim, pelo preço que se paga nesse carro hoje. Hoje um desse aqui, né, usado, você já vai achar na faixa aí de uns 69, 70 mil, 72, por aí. É pouco dinheiro? Não, não é pouco dinheiro. Não é não, é caro sim, é caro. Mas se você comparar que você vai pagar, se você quiser um Polo GTS, por exemplo, você vai pagar mais de 150 mil, mais ou menos, né? Você vai pagar uma grana, e que continua sendo um carro popular. Cara, você vai ter outras opções. Aí você abre o leque, entendeu? Aí você abre o leque. Eu mesmo, eu sou a favor de comprar um carro usado, mais velho, mas um carro melhor equipado, mais completo. Eu sou a favor de pegar e comprar. Ó, aqui eu tô subindo de segundo, ó. Sofreu um pouquinho. Achei até que ia ter que botar a primeira, mas depois ele pegou velocidade. Mas é uma subida bem íngreme, tá? Uma subida bem forte ali. Eu sou a favor de pegar um carro usado, né? Porque a desvalorização de um carro zero hoje é enorme, né? Hoje não vale a pena. Não vale a pena, porque você perde muito dinheiro e muito rápido, né? Ele desvaloriza muito rápido. Então, eu sou a favor de pegar um carro usado. Eu prefiro pegar um carro usado bem mais completo, e lógico, vai ser mais barato do que pagar, sei lá, 90 mil num carro desse aqui. Pô, com 90 mil você compra o quê? Você compra muita coisa. Vixe, muita coisa mesmo. Você compra muita coisa. Espertinho para andar na cidade. Vai sofrer um pouquinho na estrada com bagagem e tal, mas para andar na cidade, assim, para viajar também. Ele viaja igual eu viajei com ele, né? Ele viaja, lógico que ele viaja. Mas se você é aquele cara que quer ficar podando todo mundo toda hora, quer socar trem na mala, bagagem, carregar sempre carro cheio e cair na estrada, às vezes por questão de segurança, às vezes é melhor pegar uma outra opção, né? Talvez a versão turbo, né? Igual esse carro aqui, ele já tem a versão turbo 1.0 manual, né? Ele já tem 1.0 manual, que é a 170 TSI. Depois tem a 200 TSI, que é a automática, né? Que aí já vai ter na versão, se eu não me engano, acho que é na Comfortline. Não sei se é a Comfortline que começa. Mas enfim, já tem 1.0 turbo manual, que já é um pouquinho mais pertinho do que esse aqui. Talvez já Supra, então talvez não, tem que ser o outro mesmo, que é o 200 TSI, que aí já vai ser automático. Então assim, ele tem um leque de opções, tem um leque de opcionais. Tem a versão dele também, né? As versões mais top, a Highline, vai ter o painel digital, que aí você consegue jogar o GPS aqui, é bem legal. Você consegue brincar ali e mudar bastante o layout dele. Você tem várias opções para colocar lá, e é bem bacana.
Então assim, vale a pena? Vale. Eu acho que vale. Vale sim, porque é um carro bem econômico, é um bom custo-benefício. E ele tem, né, uma revenda boa, né, um Volkswagen, gente. Volkswagen, a gente sabe, Volkswagen, Fiat, são carros que tem uma revenda muito boa, né? Você tem uma revenda boa, manutenção barata. Então assim, eu só vejo pontos negativos, ó, negativos. Só vejo pontos positivos nessa questão. Né, eu acredito ser sim um bom custo-benefício para esse carro, tá? Mas assim, se eu comprasse um carro desse, eu iria fazer algumas coisas. Primeiro, tirar essas calotas velha feia, preta, colocar um jogo de roda de liga leve, provavelmente da versão Highline mesmo, né? Não sei se aquilo é aro 17, acho que é 17, né? Colocaria um jogo de roda bacana. Deixa eu ver mais o que. Talvez os vidros elétricos, né? Atrás. Trocaria essas maçanetas colocar uma pela cor do carro. Talvez um banco de couro. Talvez um farol de LED. Aí já começa a ficar cara a brincadeira, né? Aí você já vai gastando tanto que aí já compensa você pegar a versão seguinte. Igual a versão MPI, ela já vem com farol de LED. Então aí você começa a gastar demais, aí já começa a compensar você pegar a versão pra cima, né? Mas é um carrinho bom, tá? O porta-mala dele eu achei bacana, né? Lógico, se você tiver família grande, tiver um monte de coisa, aí você precisa pegar o Virtus, né? Você precisa de arrumar um carro sedã, aí já é outra coisa, né? Mas assim, eu não tenho filhos, casado, é só eu, minha esposa, às vezes a gente carrega alguém da família e tal. Então assim, pra mim falta um pouco de espaço ainda, né? Algumas coisas às vezes eu tenho que deixar pra trás, tal. Mas assim, ele supre, né? Ele supre. Mas tá quase na hora de eu ter que pular pra um degrau para um sedã, né? Talvez da próxima vez que eu alugar um carro, eu pegue um sedã para testar também. Cara, e como é que tá caro, né? Como que está caro alugar um carro? Você aluga um carro, parece que você está comprando. Então, galera, é isso, tá? Resumindo, então, se vale a pena ou não comprar, eu acredito que vale sim, tá? Porque ele tem vários pontos positivos, tem vários prós a se considerar para comprar. É um carro muito, eu acho bonito, tá? Tem isso também, né? A galera aí acha, né? O brasileiro mesmo, o carro tem que ser bonito. Aqui um Polo Track aqui, ó, branco. Esse é branco, ó. Bonitinho o branco também. O branco ele destaca mais, né? O branco e o prata ele destaca as partes pretas do carro. Enquanto esse aqui, que é aquela cor cinza, ele deixa meio como se fosse meio parecido, né? Então ele não destaca tanto, né? O carro branco e o carro prata, ele destaca esses detalhes em plástico do carro, né? E aí acaba que você já nota na cara que é uma versão mais barata, é uma versão de entrada. E esse aqui que tem uma cor mais metálica assim, né? Vamos dizer, um cinza meio escuro assim. Ele meio que esconde, camufla um pouco a parte das maçanetas, dos retrovisores que também são. Então, galera, é isso, tá? Se vale a pena, não, eu acredito que vale sim, tá? É um bom custo-benefício esse carro, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, tá
tá bom? Muito obrigado por ficarem até aqui. Valeu, tchau, tchau.